E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar aqui a teoria de Omniverse ser uma realidade paralela. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso, bora pro vídeo. Ben 10 Omniverse, uma inovação na franquia de Ben 10. Seu design é muito mais semelhante ao aspecto cartunesco e quadrado do Derek J. White. Seu humor muito mais físico e tangível do que o humor mais metafórico e abstrato que apenas surgia com piadas em off, e principalmente seu Ben com personalidade que por boa parte não é compatível com o que vemos no final de Supremacia Alienígena. Você sabia que por causa de muitos desses motivos e outros, muitos acreditam que o que está na frente deles não é o mesmo Ben Prime de antes, mas sim um Ben de uma realidade paralela, uma outra continuação incompatível com o Ben 10 clássico. Dá pra acreditar em algo assim? Um reboot antes mesmo do próprio reboot existir de fato. Mas por quais motivos as pessoas acreditaram em algo assim? Bem, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Vamos analisar a teoria de como o Ben 10 Omniverse é uma realidade paralela a Ben 10 clássico, Alien Force e Supremacia, e como exatamente essas duas realidades se separam. As pessoas, ao comparar o Omniverse com o resto de Ben 10, acabam estranhando um pouco como a estrutura do desenho é alterada. Afinal de contas, com o fim de Supremacia Alienígena, a única coisa que muda é o Omnitrix do Ben. Porém, ao entrarmos em direto contato com o Omniverse, vemos que muitas coisas mudaram. A origem de alguns personagens muda, por exemplo, o Kevin não é mais um alienígena, mas sim um mutante. O design que os personagens possuem muda bruscamente, mesmo não passando muito tempo entre Supremacia e Omniverse. Novas backstory de um tempo entre o clássico e Alien Force nos é revelado, dizendo que o Ben teve o protótipo do Omnitrix em seu pulso até os 11 anos, algo não antes mencionado. O sistema do Alien X se altera com agora precisando de todas as três personalidades concordando em algo do que apenas duas das três, e entre várias outras coisas. Por causa de tantas diferenças de Alien Force e Supremacia para o Omniverse, cria-se a teoria de que o Omniverse já não é mais a mesma realidade que antes acompanhávamos. Afinal de contas, tudo está diferente e bizarro, e até mesmo quando o Omniverse vai mostrar flashbacks de eras como Alien Force, ela ainda usa o design de Omniverse para mostrar como se a aparência das coisas sempre tivesse sido assim, mesmo com a explicação de que são os próprios sapiens celestiais que mudam o design das coisas com a sua manipulação da realidade. Essa explicação para a maioria na realidade até mesmo pode ser usada contra a noção de que ainda é a mesma realidade, falando que na verdade os sapiens celestiais estão criando novas realidades ao alterar toda a existência. O Omniverse simplesmente é distinto demais das outras séries de Ben 10 para a maioria continuar considerando a mesma série. Algumas pessoas até mesmo vão dizer que Ben 10 termina em Supremacia Alienígena e que o Omniverse não é canon, o que por mais surpreendente que seja para a maioria é que alguns dos fãs de Ben 10 simplesmente acreditam que o Omniverse não aconteceu de verdade. Mas qual será o argumento ainda mais profundo dessas pessoas? Em que se baseia a teoria de que o Omniverse não é uma continuação de Alien Force, mas sim uma realidade paralela ao Ben Prime? Toda a base da teoria ocorre no episódio que gira em volta do Aniquilarg, logo no início de Ben 10 Omniverse. Nesse episódio acompanhamos a lenda sobre os Contumélios, seres que viajam pelos cosmos explodindo universos que não gostavam, e o instrumento que usavam era o Aniquilarg. Claro, mais tarde no final de Omniverse vemos que essa lenda estava incrivelmente equivocada, pois os Contumélios não estavam destruindo os universos, mas sim estavam criando novas realidades por onde passavam. O Aniquilarg era uma arma de poder extradimensional que causava uma explosão sem precedentes, o Big Bang. Essa explosão foi o que fez todo o universo infinito do Ben e seu hiperespaço de 26 dimensões, além também de ter criado todo o fluxo temporal infinito de Ben 10, com todas as suas infinitas linhas do tempo, o que significa que toda a árvore multiversal que vemos em Ben 10 Omniverse e todas as variações do Ben apresentada nessa série foram criadas pelo poder do Aniquilarg. E isso é muito importante porque quando vemos o primeiro Aniquilarg aparecer na série destruir toda a existência, é o universo e todas as infinitas linhas do tempo sendo destruídas. E quando o Alien X recria tudo isso, ele refez todas essas infinitas linhas do tempo, afetando elas de maneira retroativa também, pois vemos que as coisas como o Sr. Sorvete foram alteradas de maneira que fez com que ele sempre tivesse sido com aquele design estranho alterado que o Alien X o deu por acidente. Isso quer dizer que tudo em Omniverse poderia simplesmente ter sido a nova realidade criada pelo Alien X, até mesmo flashbacks e coisas que aconteceram no passado distantes ou em linhas do tempo diferentes
diferentes, pois esse foi o nível de sua recriação de existência. Ela genuinamente alcançou todas as realidades que apareceram em Omniverse. Isso também facilmente explicaria coisas como o funcionamento dos poderes do Professor Paradoxo se alterando, pois Alien Force e Supremacia, ele diz que é incapaz de voltar em um mesmo ponto do espaço-tempo várias vezes, pois a viagem no tempo deixa o tecido da realidade mais fraco e fazer isso repetidas vezes na mesma área poderia romper o tecido da realidade e causar um buraco de pura entropia no espaço-tempo, semelhante ao que estava se formando quando Agregor reativou o portal do Paradoxo em Luz Soledar, para ter energia o suficiente para absorver os aliens de Andrômeda em sua totalidade. Já em Omniverse vemos que o Professor Paradoxo facilmente é capaz de viajar para o mesmo ponto do tempo várias vezes, sem criar múltiplas cópias dele ou de seu acompanhante, que no caso era o Ben 10.000. Ele simplesmente rebobinava o mesmo momento da existência várias vezes até conseguir o que seria sem se preocupar com a destruição da realidade, e realmente a realidade não se destrói naquele momento. Se você contar que toda a franquia original de Ben 10 é a mesma realidade, isso se torna confuso. Porém, quando você considera que é uma nova existência criada pelo Alien X, tudo começa a fazer sentido, pois quando o Paradoxo viajou para fora da realidade junto com a equipe Força Alienígena, eles viram a realidade mais próxima da realidade Prime, e o Paradoxo disse que não gostava daquela realidade, pois as leis da física lá são altamente contra-intuitivas, o que significa que diferentes realidades podem ter diferentes leis da física, e os poderes alterados do Paradoxo em Omniverse são facilmente solucionados pelo fato de que a realidade onde ele está é nova e suas leis da física são simplesmente alteradas, e diferentes das leis da física da realidade original. Isso põe uma perspectiva maior o porquê dos Sapiens Celestiais terem se voltado contra o Ben e o Alien X quando ele refez todo o universo e suas linhas do tempo. Ele simplesmente alterou leis da física fundamentais demais da existência e possivelmente deve ter criado novas ameaças cósmicas como função disso. Talvez todo o motivo de haver um cronossapiano que quer criar uma nova realidade, onde é ele o governante supremo e tudo é feito sobre sua imagem, é porque quando o Ben refez toda a existência, ele acabou acidentalmente recriando a personalidade dos cronossapianos de maneira errônea e fez eles revoltarem a criar uma guerra temporal que fez seus efeitos se espalharem por todo o fluxo temporal e múltiplas linhas do tempo. Porém, é claro, mesmo com a seriedade da alteração cósmica, a pena que o Tribunal Galáctico deu foi apenas uma multa de 5 Tidings. Porém, essa teoria ainda passa do pressuposto de que o Ben nessa nova realidade ainda é o mesmo das outras séries, mesmo que ele tivesse feito toda uma nova existência para ele viver. O personagem principal em si ainda seria o mesmo. Existe uma teoria ainda mais radical, uma teoria que fala que o Omniverse não é nenhum fruto de realidade refeita, mas que genuinamente nunca foi parte do Ben Prime, mas esse tempo todo é uma realidade paralela, um lugar onde o clássico Alien Force e Supremacia Alienígena aconteceram de maneira totalmente diferente e por isso o Ben seria uma pessoa diferente, um novo personagem realmente. E coisas como a razão do Alien X funcionar diferente para esse Ben é porque ele literalmente é outra pessoa e por isso o Belicus e a Serena apresentam outras regras para ele, enquanto o Ben Prime é quem fica com a regra única de poder acessar os poderes do Alien X, simplesmente desempatando uma intriga entre o Belicus e a Serena. Mas se esse Ben realmente é uma versão alternativa, por que os produtores têm escolhido não continuar com o Ben original? E bem, existem alguns motivos para isso. Afinal, o Ben clássico tinha acabado de obter o ápice de poder na série anterior. Ele possuía em suas mãos todo o poder das Kalon, o Diagon e o Super Omnitrix. O Diagon é uma entidade mágica transdimensional que até mesmo a Encantriz, que tinha a Runa Alpha que comandava toda a magia, precisou consultar para conseguir a alma de seu pai de volta. O que significa que o Diagon lida com uma magia que vai além da magia comum, tendo poder superior à Runa Alpha. Já as Kalon, por sua vez, comanda as forças fundamentais da realidade e é capaz de pulverizar mundos inteiros com o mover de sua lâmina. Essa é a espada que tinha acabado de selar toda a essência do Diagon, que é poder, em sua lâmina. E por último, o Super Omnitrix, um dispositivo que pode evoluir qualquer uma de suas milhões de formas de vida disponíveis ao ápice para combate, evoluindo no pior cenário possível. Teoricamente, ele poderia evoluir até mesmo o poder do Alien X. Esse Ben tinha literalmente o poder ilimitado em suas mãos, mas abriu mão de tudo isso de maneira honrosa e foi reconhecido por isso pelo Azimuth. Então a principal razão para se deixar de usar um Ben e começar a usar o outro é que simplesmente eles haviam alcançado um ápice de caracterização, e portanto eles teriam que recomeçar com uma personalidade um pouco menor, mais fácil de se lidar.
não tão honroso e mais falho. Mas se esse for o caso, então o que teria acontecido com o Ben Prime? E bem, para início de conversa, o Ben Prime seria nessa situação um Ben semelhante ao que vemos no final de Supremacia. É um Ben que acompanhamos por todo o Alien Force e Supremacia, mas agora equipado como o Omnitrix de Omniverse. Esse Omnitrix tem desbloqueado todos os aliens já vistos nas 3 primeiras séries de Ben 10. Com a adição ainda de novos aliens desbloqueados pelo Ben Supremo. Esse é o Omnitrix definitivo e por isso não há mais falhas nele, diferente do que acontece em Omniverse com o Ben conseguindo o alien errado a todo momento por pressionar forte demais o Omnitrix. Esse Ben simplesmente e genuinamente não ganharia nenhum alien errado, semelhante ao que acontece nas primeiras 2 temporadas de Ben 10 Alien Force, com ele ganhando sempre exatamente o alien que escolhe. Esse Ben teria novas aventuras interessantes. Para começar, ele não teria nada como feedback em sua vida, já que a falta de um alien importante nunca foi um ponto na personalidade desse Ben. Outra coisa é que ele provavelmente teria acesso aos aliens mencionados em Ken 10 mais cedo, o Atômico, o Frieira, que é o Espantoide, o Areal, o Cobra e o Couraça, e provavelmente ele seria um ano mais velho do que o Ben de Omniverse de verdade, para passar pelo menos um ano dos eventos de supremacia alienígena, semelhante a como o Ben de supremacia alienígena é um ano mais velho que o Ben de Alien Force. Esse Ben Prime também estaria lidando com novos plots cósmicos importantes e de ameaça impressionante. Provavelmente algum vilão mágico conectado a Gwen, da mesma forma que tivemos o Agregor, que é conectado por espécie ao Kevin, sendo um vilão capaz de absorver coisas. Esse Ben também iria ter provavelmente alguma trama envolvendo seus novos aliens, da mesma forma que aconteceu com os aliens de Andrômeda sendo especiais e com os aliens de Alien Force, aos quais ele esteve limitando a usar pelo início de Alien Force. Mas é importante lembrar que por mais convincente essa teoria, o Ben de Omniverse realmente é o Ben Prime. Ele é mencionado assim em vários pontos de Omniverse e muitas vezes ele ser o Ben principal do multiverso é um plot importante da trama. Até mesmo muitos produtores de Força Alienígena e Supremacia Alienígena são os de Omniverse. Até mesmo as primeiras temporadas de Omniverse tiveram o dedo do próprio Dwayne McDuffie antes dele chegar a falecer. Ou seja, a realidade é que mesmo com o design de Omniverse tendo se tornado idêntico ao Alien Force Supremacia, o plot provavelmente ainda seria o mesmo. A diferença de Alien Force e Supremacia para o Omniverse é apenas o seu design, pois as pessoas por trás da trama ainda são as mesmas. O Ben de Omniverse é o mesmo que acompanhamos no clássico em Alien Force e também Supremacia. Sua mudança de design é apenas consequência do novo diretor de artes que havia na época, o Derek J. White, famoso pelo seu jeito especial de desenhar os Jovens Titãs, Transformers Animated e Legião dos Super-Heróis. E por mais que alguns insistem em dizer que até mesmo a personalidade do Ben em Omniverse é diferente, isso não é argumento bom o suficiente, pois já em Alien Force, na 3ª temporada, a personalidade do Ben já tinha se degradado em algo irreconhecível. O ponto é que o Ben, sendo uma pessoa adolescente ainda em crescimento, teve que mudar sua personalidade com o passar do tempo e sendo alguém que não era maduro ainda. Essa personalidade oscilava entre alguém muito infantil e alguém que assume suas responsabilidades, pois é assim que funciona com qualquer pessoa saudável em crescimento. Então, por mais diferente que o Omniverse possa ser como série, por mais bizonho que possa ser, independente de quantos retcons tenha tido, ainda estamos falando do mesmo Ben no mesmo universo de sempre. Um Ben que teve seu design mudado várias vezes pelos Sapiens Celestiais, um Ben que salvou o mundo e o universo dezenas de vezes, e um Ben que escolheu manter o livre-arbítrio de todos em vez de eliminar o conceito de mal usando Ascalon. Esse Ben é e sempre será o mesmo, mesmo que em um futuro faça uma série que tenha um design que Ben 10 nunca teve, com um Ben que muitos neguem ser o mesmo, caso seja dito que ele é a continuação direta do Ben que sempre acompanhamos e não um reboot. Então genuinamente aquele na nossa frente é do Ben Prime, e por mais que muitos neguem que seja, nada pode ser feito sobre.